o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15, versículo 15 até o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 23. Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 23. Vamos falar um pouco hoje sobre ministério espiritual. Ministério espiritual. Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 23. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele que quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de ser alimentado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa iluminar a tua palavra ao nosso coração. Abençoa a irmã Ana, fortaleça ela, dando saúde, revigorando o vigor e a força da tua serva. Pai bondoso, continue conosco nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Ministério espiritual. Ministério espiritual, meus irmãos, é mais uma manifestação da graça de Deus em nossa vida. A graça de Deus em nossa vida é riquíssima, é maravilhosa. E o ministério espiritual é mais uma dessa manifestação da graça de Deus. Mas o que é o ministério espiritual? O ministério espiritual é o trabalho que o crente realiza dentro da vontade de Deus. Esse é o ministério. É aquele que serve de todo o seu coração. O ministério espiritual é o meio pelo qual o reino de Deus se torna conhecido. É a maneira que Deus nos deu de servi-lo, de sermos úteis em sua mão. É o plano de Deus para cada um de nós, seu filho, na sua obra, no seu trabalho. Então, o ministério espiritual é dado a cada crente em Cristo Jesus. Isso é graça, isso é misericórdia, é favor de Deus em nossa vida. Muitas vezes, quando falamos de ministério espiritual, logo vem à mente a figura do pastor, né? Logo vem à mente a figura de um missionário. Ou seja, aqueles que são chamados para um trabalho específico. Mas cada crente em Cristo Jesus tem um ministério espiritual.
É tão real isso nas Escrituras que Deus não só deu o ministério, Ele capacitou cada crente para desenvolver o seu ministério espiritual. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, falando sobre os dons, ele disse: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Escrevendo à igreja que estava em Roma, ele também disse: tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, ele não só concede o ministério espiritual a cada crente, ele capacita cada crente para desenvolver esse ministério espiritual. É dada a cada um. Amém? Então, você tem um ministério, eu tenho um ministério, e esse ministério foi dado mediante a graça e a misericórdia do Senhor. O ministério espiritual torna a vida cristã mais realizadora. O ministério espiritual torna a vida cristã mais prazerosa, mais viva. O que seria da vida cristã na questão de utilidade se não fosse o ministério espiritual? É o ministério espiritual que nos leva a trabalhar, a servir, a dedicar as nossas vidas ao Senhor. E deve ser motivo de oração. Deve ser motivo de oração da parte da igreja. Por quê? Para que mais crentes no Senhor Jesus descubra o seu ministério espiritual. Para que cada crente realize o seu ministério espiritual. Para que cada crente desperte em seu coração a busca desse ministério. E ao achar o seu ministério, o dom que Deus te deu, ele possa então exercê-lo, trabalhá-lo, usá-lo para engrandecimento do nome do Senhor. Amém? Nós iremos olhar para a vida de João Batista. O texto que nós lemos hoje à noite fala de João Batista. E como João Batista, ele teve um ministério espiritual, e como João Batista desenvolveu o seu ministério espiritual. Nós conhecemos um pouco a história desse servo do Senhor do passado. Nós sabemos que ele foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio à frente, aquele que aplainou o caminho para a vinda do Salvador. Quando nós olhamos para o ministério de João Batista, no ponto de vista terreno, foi um fracasso. Sim ou não? Né? Quando nós olhamos para o ministério desse homem, do ponto de vista terreno, foi um fracasso. Teve a sua vida ceifada, sua cabeça, Henrique, degolada, sua cabeça servida em uma bandeja. Um homem que teve a sua vida ceifada de forma cruel e injusta. Do ponto de vista terreno, foi um fracasso. Mas o ministério de João Batista foi maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. O ministério desse homem, amados irmãos, cumpriu os desejos mais íntimos do coração de Deus. O que João Batista realizou, ele cumpriu o desejo do coração do nosso Deus. E esse deve ser o nosso desejo com o nosso ministério espiritual. É cumprir os desejos mais íntimos do Senhor. É ter o Senhor prazer no nosso ministério espiritual. É ter o Senhor alegria naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. É ter a aprovação do Senhor naquilo que Ele entregou para nós fazermos para Ele. João Batista, ele cumpriu o seu ministério plenamente. E esse também deve ser o nosso desejo. É cumprir o nosso ministério
plenamente. Devemos buscar isso. É encontrar, é achar e cumpri-lo plenamente. É tão bonito que o apóstolo Paulo disse, né? No final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele achou o seu ministério espiritual. Ele viveu o seu ministério. E ele chegou ao fim da sua vida dizendo: eu combati o bom combate, eu cumpri esse ministério. Eu acabei a minha carreira, o meu ministério espiritual, e guardei a fé. E nós devemos viver esse ministério espiritual apesar das dificuldades, porque vai ter dificuldades, sim ou não? Vai ter desafios. Para aplicarmos o nosso ministério espiritual, vai ter que haver renúncias, vai haver resultados positivos e resultados negativos, como no caso de João Batista e no caso do próprio apóstolo Paulo. O realizar do seu ministério pessoal e espiritual não foi mar de rosas. Ele sofreu. E apesar das nossas condições, o ministério espiritual continua. Ele não é tirado de nós, apesar da nossa condição. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele falando ainda à igreja de Corinto, ele disse: requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Requer dos dispenseiros, requer daqueles que foram chamados, que cada um deles se ache fiel. Pastor, mas a situação é difícil, é desafiadora. Mas mesmo em meio a situações difíceis, o Senhor requer que os dispenseiros se achem fiel. Pastor, mas é doído demais. O negócio não vai. Eu não consigo. É tantas lutas. Requer-se que o despenseiro, que cada um deles se ache fiel. É o que o Senhor espera. Quando nós olhamos para a vida desses homens do passado, cada um com seu ministério espiritual, não foi fácil. Mas o que chama a atenção e que serve de inspiração para a nossa vida é que cada um se ache fiel, que eles foram fiéis. João Batista foi tão fiel que custou a sua cabeça. Mas ele cumpriu o seu ministério espiritual. João Batista teve um ministério vivo. E quando ele tem esse ministério vivo, ele lança para nós as bases firmes e sólidas de um ministério espiritual. João Batista, então, ele lança os alicerces. Ele aguenta as pressões internas do seu coração. Ele aguenta, Henrique, as pressões externas dos sacerdotes, dos levitas, dos religiosos daquela época. Ele aguenta as pressões humanas e também as pressões espirituais. Porque para que nós venhamos cumprir o nosso ministério espiritual, há lutas espirituais. Sim ou não? Como há lutas espirituais. E hoje à noite eu gostaria de ver uma parte apenas da vida do ministério espiritual de João Batista. Aí a semana que vem nós damos sequência, olhando para a vida desse homem e como ele desenvolveu um ministério vivo, e foi até o fim da sua vida. Texto que nós lemos hoje à noite, vamos ler novamente, capítulo 1, verso 22 e 23, nos diz assim: e disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Olha o que João Batista vai dizer.
Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Foram enviados de Jerusalém sacerdotes, levitas, para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? É Elias? É um dos profetas? Quem dizes que você é? E João vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja o que João Batista também respondeu aos seus discípulos. Capítulo 3, verso 28 de João. João, capítulo 3, verso 28. Vós mesmos, falando aos seus discípulos, João Batista disse: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. O que nós aprendemos aqui, irmãos, acerca do ministério espiritual de João Batista? Nós aprendemos que João Batista ele tinha certeza da sua vocação divina. Ele tinha certeza do seu chamado ministerial. Alguns estavam dizendo: não, você é Elias, você é o profeta. Ele diz: negativo, eu não sou nenhum desses. Eu sou aquele que foi chamado para aplainar os caminhos do Senhor. Eu sou o cumprimento da profecia feita por Isaías, capítulo 30, ou melhor, capítulo 40. Isaías 43 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas até então nós não tínhamos conhecimento quem seria esse. Mas de repente o anjo aparece a Zacarias e vai dizer para Zacarias que a sua mulher vai ter um filho. E deixa Zacarias mudo, lembra? E de repente Zacarias solta a voz, ele começa a falar. E a palavra de Deus diz que Zacarias profetiza acerca do seu próprio filho, que estava ainda na barriga da sua esposa. E Zacarias vai dizer: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. João Batista identifica aquele que estava no ventre da sua esposa como aquele que Isaías, há tanto tempo atrás, havia profetizado. João Batista, então, agora possui em seu ministério e no seu coração a convicção de que Deus o chamou para um chamado específico. Mas ele tem a convicção não somente do seu chamado, ele também tem a convicção de que ele precisa ser obediente ao seu chamado. E uma vez que esse chamado era obedecido, gerava paz no coração de João Batista. Não havia perseguição ou aquilo que poderia passar, que desviava João Batista do chamado que ele tinha. Porque ele tinha convicção, e ele tinha a convicção de que ele devia ser obediente a esse chamado. E meus amados irmãos, assim deve ser nós também nos dias de hoje. Nós também devemos possuir essa convicção de que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Eu, graças a Deus, o meu chamado ele é muito específico. Deus me chamou para ser pastor, para pastorear. Mas Deus também tem um chamado para você. E esse chamado que Deus tem para você, você deve ter convicção dele. E mais, você deve ser obediente a esse chamado. Amém? Você deve ser obediente a ele.
Porque esse seu chamado que Deus tem para a sua vida complementa a edificação da igreja do Senhor. Abençoa a igreja do Senhor. Fortalece aquele irmão que está ao seu lado. Sustenta a obra, a visão e a razão da existência da igreja. Deus não te colocou na sua casa e não te chamou apenas por chamar. Ele te chamou e te deu um ministério espiritual. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor de Deus para com a nossa vida. Qual é a base fundamental, irmãos, para essa convicção? Qual é a base fundamental para a convicção de que Deus me chamou? A base fundamental é aquela sobre a qual Deus sempre chamou. Assim como Deus chamou no passado, Deus continua chamando pessoas nos dias de hoje. Deus continua salvando homens e mulheres para cumprir o seu ministério, a sua obra aqui nessa terra. E esse chamado tem como base a infinita graça de Deus. Nós não somos chamados porque nós merecemos, nós não somos chamados porque somos capazes, nós não somos chamados porque somos dotados, nós somos chamados mediante a graça. É a graça de Deus que nos convoca, é a graça de Deus que nos escolhe, irmão Antônio, é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus. Paulo vai dizer, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Deus não se arrepende de ter chamado, de ter te chamado e ter te dado dons. São sem arrependimentos. Romanos capítulo 11. Quando Deus vocaciona e prepara os seus servos para essa obra, Ele chama homens simples, porém homens que creem no seu poder e na manifestação da sua graça sobre ele. Como Ele chamou Abraão. Abraão foi homem simples, homem comum. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que devia ir, porque esse era o seu chamado. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia quem iria ao seu lado. Assim é conosco no nosso ministério espiritual. Deus apenas nos chama e nós não sabemos muitas vezes como fazer, mas nós podemos ter a certeza de quem está ao nosso lado para nos capacitar, para nos usar. Amém? Ele chamou Abraão e muitos outros que tiveram no seu coração a certeza de que Deus o chamara para o ministério espiritual. E esses, assim como Abraão, obedeceram esse grande chamado do Senhor. É grande o chamado do Senhor. Seja o que for que Deus te chamou para fazer dentro da sua obra, dentro da sua casa, é grande este chamado. É grande. É prazeroso. Lembra de Neemias, quando os seus inimigos estavam querendo tirar ele daquela obra, aquele trabalho material, mas que era espiritual, a reconstrução do muro. Neemias disse: eu não posso descer porque eu faço uma grande obra. Assim é a obra do Senhor, ela é grande. Independente para que o Senhor lhe chamou dentro da sua casa, é a obra do Senhor, e é grande, é poderosa e majestosa. João Batista sabia do plano de Deus que Deus tinha para a sua vida, irmãos. Ele queria estar no centro da sua vontade. Isso é maravilhoso. Como é bom estar onde Deus nos coloca. E como é bom estar fazendo aquilo que Deus quer que façamos. É uma paz no coração muito grande. Esse é o segredo de muitas pessoas que são abençoadas. Esse é o segredo de muitas pessoas que Deus está usando. Porque elas estão aonde Deus a colocou. E elas estão fazendo aquilo que Deus
colocou para elas fazerem. Quantos não estão fazendo o que devia fazer? Quantos não estão fazendo aquilo que de fato é o seu chamado para fazer? O seu ministério espiritual. Mas em compensação, quantos estão fazendo o que não deveriam fazer? Tem pessoas que estão, crentes que estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. Aquilo que não é o seu chamado para fazer. E quando nós fazemos aquilo que não é o nosso ministério espiritual, aquilo é uma carga para nós. Sim ou não? Aquilo é difícil. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus de fato nos chamou para fazer, você faz com alegria. Você faz com prazer. Você faz alegre. E todo mundo olha e fala assim, nossa! E você diz, meu amigo, isso é um prazer. Isso é uma alegria para me fazer. Porque você está dentro do seu ministério espiritual, você está fazendo aquilo que de fato Deus te chamou para fazer. Mas infelizmente muitos crentes têm dificuldades nos dias de hoje, sempre teve, a respeito dos seus dons. Muitos crentes têm a dificuldade em perceber o trabalho que ele deve realizar na obra do Senhor. Muitos crentes muitas vezes não sabem a obra que Deus quer que ele desenvolva, que ele faça dentro da obra do Senhor. E o que nós devemos fazer em relação a isso? Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos orar. Amém? Senhor Deus, me mostre aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor Deus, me mostre qual é o meu ministério espiritual. Eu quero realizar, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero cumprir a sua vontade. Eu quero conhecer o plano que o Senhor tem para a minha vida. Essa deve ser a oração de todo crente em Cristo Jesus. João Batista teve um ministério abençoado, queridos, porque sabia que foi Deus que o vocacionara para ser o precursor do Senhor Jesus. E esse homem, ele não poupou esforço para essa finalidade. E ele fez com grande êxito, para a glória do Senhor. Quero concluir falando uma frase de um homem chamado Thomas Carilli. Ele disse o seguinte: bem-aventurado aquele que descobriu a sua verdadeira vocação. Ele não deve procurar outra bênção, pois encontrou o supremo ideal de sua existência. Encontrou uma atividade que lhe é adequada. É feliz aquele que de fato encontra a sua verdadeira vocação. É feliz. E ele não deve procurar outra bênção, porque aquela já é a sua bênção. Já é a sua bênção. Amém? Eu quero concluir dizendo que Deus tem um plano para cada um de nós. Quantos creem nisso? Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, e Deus nos chama soberanamente, através da sua infinita graça. Que nós possamos sair daqui hoje à noite tendo a convicção da nossa vocação divina. Que nós possamos sair daqui hoje à noite tendo a convicção que eu tenho um ministério espiritual para realizar. E que isso deve me incomodar de dizer, eu estou realizando esse ministério? Eu estou parado? Eu estou buscando saber qual é o meu ministério? Que nós possamos ter a convicção desse ministério. Amém? Obedecer a esse chamado específico que Deus um dia nos outorgou como seus servos, que é a nossa bênção. E ninguém pode roubar as nossas bênçãos. É nossa, Deus nos deu. Eu gostaria de eu quero realizar o ministério espiritual que Lucas realiza. Essa é a bênção dele, não é minha. Eu tenho que procurar a minha e desenvolver com qualidade a minha bênção espiritual. Cumprindo nossa parte e assim, trazendo sentido à nossa vida espiritual.
João realizou, querido, com sucesso. De fato, ele aplainou o caminho do Senhor. Muitas vezes, mas o ministério dele foi tão curto. Mas o que ele foi chamado para fazer, ele fez. O seu ministério espiritual foi realizado. Ele aplainou o caminho do Senhor. Então, o seu ministério foi uma bênção. Foi 100% para a glória do Senhor. E o Senhor Deus deu a João Batista a sua paz, sua tranquilidade e a sua capacitação. E o Senhor Deus tem a sua paz, a sua tranquilidade e a capacitação para nós também. Ele vai te capacitar, Ele vai te usar. Ele vai fazer com que você tenha um ministério vivo, transparente, glorioso, para engrandecer o reino e a obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Você tem um chamado do Senhor. Pastor, eu não sei o que fazer dentro da casa do Senhor. Ore, busque a Deus. Você não está aqui por acaso. Deus tem um ministério espiritual para você. Fique em pé comigo, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos escolhe, o Senhor nos salva, o Senhor nos capacita, o Senhor nos usa. O Senhor, ó Pai, é aquele que tem total domínio sobre as nossas vidas. E tudo isso não porque merecemos, mas como ouvimos hoje à noite, é pela Tua graça sobre as nossas vidas. Independente dos desafios, das dificuldades, das situações pelas quais passamos, ajuda-nos a cumprir o ministério que o Senhor entregou para nós. Ajuda-nos a estar no centro da vontade do Senhor. Porque no centro da vontade do Senhor há paz, a segurança, a realização, há contentamento. Que cada crente presente hoje à noite, que cada crente que está na transmissão conosco, possa a partir de hoje buscar com persistência a aplicar a sua vida no ministério que o Senhor o chamou para realizar. Ó Deus bondoso, cremos no Teu retorno, e o Seu retorno será breve. Oxalá que quando o Senhor voltar, nos encontre exercendo o ministério pelo qual o Senhor nos entregou. Usando os nossos dons que o Senhor nos deu, para a edificação da Tua igreja, para o crescimento do Teu reino e para a salvação de almas. Capacita-nos, usa-nos com Teu poder. Traga essa convicção que havia no coração de João Batista, que diante de grande oposição, diante de uma grande prova, aonde até mesmo foi morto, decapitado, ele não deixou de anunciar e de cumprir o ministério espiritual que o Senhor o chamou. Assim sejamos nos dias de hoje, com o Teu poder, com a Tua graça, os João Batistas de hoje, convictos do nosso chamado, convictos da missão que o Senhor nos deu para realizar, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Você foi abençoado hoje à noite? Amém.